A gente fala sobre aluguel social. Vamos continuar falando desse assunto, né? É que atualmente 2.600 famílias recebem o auxílio aqui, enquanto, de acordo com dados do Cadastro Único, a demanda é de 10 a 15 vezes maior. Já pensou? Além disso, o município não reajusta o valor do benefício há 10 anos. Com tudo que aconteceu, fenômeno de rachadura, um dos metros quadrados mais caros do Brasil, mantendo apenas há 10 anos, tá? O valor de R$ 250. Ontem, a Defensoria Pública com a Prefeitura de Maceió, né, se reuniu para discutir a necessidade de melhorias no programa de aluguel social. É sobre isso que a gente conversa agora ao vivo com a repórter Maria Maciel. Maria, após essa reunião, então, o que é que ficou definido, hein? Vai ser reajustado? Vai ter mudança? É com você. Douglas, não ficou definido nada nessa reunião. Um novo encontro foi marcado justamente para continuar essa discussão, porque a Defensoria entende que o valor de R$ 250 é insuficiente para essas famílias. E o valor do aluguel social seria apenas um dos problemas aí desse programa de auxílio moradia. Eu converso agora com o defensor público Daniel Alcoforado para falar então dessa conversa, né, dessa tentativa e de buscar soluções para o que hoje esse valor é inviável para essas famílias. Boa tarde. Boa tarde. De fato, a Defensoria Pública, trabalhando com a população em situação de rua, com a população vulnerável da cidade de Maceió, percebe que a política de concessão do benefício de aluguel social é insuficiente. E mais do que isso, ela é inadequada, porque ela apresenta problemas graves. Ontem nós reunimos aqui a Secretaria de Habitação e a Secretaria de Assistência Social. Colocamos essa posição, primeiro porque o valor é indigno. R$ 250, que foi fixado num decreto de 2014, nunca sofreu um reajuste, né? Apesar do decreto ter previsão expressa de que esse valor deveria ter sido corrigido ao longo do tempo pelo IGPM, o índice inflacionário. Mas nem isso a mora do município, da prefeitura, inclusive com relação à correção monetária do valor. R$ 250, a população não consegue alugar nenhum barraco na região mais periférica de Maceió. E nós estamos falando de uma cidade que, nos últimos anos, apresentou uma especulação imobiliária a maior do Brasil, né? Nós tivemos 5 bairros desocupados em razão da tragédia ambiental causada pela Braskem, que fez com que fossem elevados os valores de aluguéis de todos os imóveis, desde a região mais nobre da cidade até as regiões periféricas. Então, a população que recebe R$ 250 para alugar um imóvel, ela não está conseguindo alugar sequer um barraco na periferia da cidade. Temos um outro problema, que é a pouca quantidade de pessoas contempladas no programa. São 2.600 famílias neste programa, quando a cidade de Maceió, pelo CadÚnico, tem praticamente 10 a 15 vezes um déficit habitacional de pessoas sem moradia, sejam pessoas em situação de rua, pessoas desabrigadas, pessoas convivendo em imóveis, sofrendo risco de desabamento. Nós, essa semana, tivemos um episódio em que o imóvel desabou, famílias que não têm conseguido ter acesso à moradia. E um terceiro problema é a porta de saída do programa. O programa, o benefício é temporário. O município só concede ele por 12 meses e prorroga apenas por mais 6 meses. E após isso, as pessoas são jogadas ao relento, né? As pessoas são abandonadas porque eles não têm tido acesso ao cadastro da Secretaria de Habitação para conseguir uma unidade habitacional onde possam fazer suas vidas e ter uma moradia digna. Agora, defensor, qual é a justificativa do poder público para não fazer esse reajuste, né? A gente sabe aí, como o senhor dizia, que esse orçamento, ao invés de aumentar, ele diminuiu ao longo desses anos. Ontem nós esbarramos na justificativa de que haveria uma dificuldade do ponto de vista orçamentário do município, né? Que essa política já contemplava os valores que a Secretaria de Assistência Social tem disponíveis. Mas o que a gente percebeu, e nós requisitamos a documentação com relação a cronologia dos investimentos nessa política do aluguel social, e esses valores vêm diminuindo ao longo do tempo. Em 2022, a Prefeitura de Maceió gastou 11 milhões ano
com a concessão do auxílio, do aluguel social. O ano passado, esse valor não chegou a 7 milhões. E esse ano, em 6 meses, ele chegou apenas a 3 milhões. Ou seja, ao longo do tempo, o orçamento destinado a essa política assistencial vem diminuindo. Então, essa justificativa da falta de orçamento, da falta de recursos, ela não se mantém em pé. Agora, o que vai ser discutido a partir de agora, né? Uma outra reunião está marcada, vai se tentar, de forma administrativa, chegar a uma solução. Eu não compreendo, não posso compreender que as autoridades municipais não se compadeçam, não se sensibilizem com essa situação. Então, no início de julho, já está agendada uma reunião com as mesmas secretarias, mas aí também com representantes do gabinete do prefeito e da Secretaria de Finanças, porque foram esses obstáculos que as secretarias ontem colocaram, para a gente, numa conversa final, tentar chegar a uma solução a isso. Do contrário, a Defensoria vai judicializar. O decreto municipal prevê expressamente a necessidade de correção do valor desde 2014. Esse valor hoje atualizado deveria estar em R$ 547, e a Prefeitura vem pagando só R$ 250. Esse valor de 540 seria um mínimo, né? Porque já é pouco, mas seria um mínimo hoje, considerando esse reajuste. Considerando apenas os índices inflacionários do período. E pelo IGPM, que é um índice que fica aquém do Índice Nacional de Preços, do INCC, que é o índice da construção civil, que deveria, evidentemente, corrigir esses valores. Ok, muito obrigada, defensor, pelas informações. Maria? É realmente uma questão que precisa ser discutida, levantada, porque esse valor de R$ 250, realmente a gente entende que não é, né? Não a gente, mas qualquer pessoa sabe que é insuficiente. Com você, Douglas, você queria fazer alguma pergunta aqui para o defensor? Isso. Ele está com um ponto que você pode perguntar. Tá, ok. Ele colocou o ponto agora. Sim, defensor, boa tarde. Aqui é o Douglas. A gente está no estúdio. O senhor deixou bem claro, né? A gente passou por especulação imobiliária. Nós temos o valor do metro quadrado, um dos mais caros do Brasil. Nós acabamos de mostrar, antes de chamar o senhor ao vivo aí com a Maria, a história de uma família que teve que sair de uma casa porque na Grota do Aterro, né, a casa desabou, ainda bem, eles não tiveram ferimentos graves, né, mas tiveram que correr. Eu acabei de perguntar ao coordenador da Defesa Civil Municipal, eu perguntei se caberia aluguel social, ele disse que não, porque a lei diz que é só para o proprietário do imóvel. Sim, mas quem mora lá de aluguel não pode ter isso ser incluído esse benefício, que seria já um pedido da Defensoria depois. 2, privilegiar e colocar essas pessoas como prioridade em um programa habitacional da Prefeitura de Maceió. O que é que a Defensoria Pública pode fazer por essas famílias? Doutor, boa tarde, é com o senhor. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, é um prazer falar com você. Primeiro, discordo veementemente da posição do coordenador da Defesa Civil de Maceió. A informação que ele presta está equivocada. As pessoas que moram hoje de aluguel, e essas pessoas que foram atingidas por esse imóvel na grota que você fala, certamente estavam tirando de onde não tem para viver nesse local, um local indigno e sob risco, né? Risco de vida, inclusive. Então, essas pessoas têm direito, a Defensoria continuará lutando pelo direito dessas pessoas, né? A Defensoria lutará para que essas pessoas não saiam, quando incluídas no programa do aluguel social, não saiam do programa antes de serem contempladas com unidades habitacionais, com uma moradia digna. Ontem o secretário de Habitação colocou aqui na Defensoria que há 80 mil inscritos no cadastro da Secretaria de Habitação. Nós não vamos conseguir, em 1 ano, 2 anos, em pouco tempo, isso é uma meta a ser atingida de médio a longo prazo, contemplar 80 mil famílias em Maceió com unidades habitacionais. Então, é preciso um reforço, né, prioridade nesse programa de aluguel social para permitir que essas pessoas vivam dignamente, né? Que essas pessoas não sejam mais, em períodos de chuva, atingidas pelo teto caindo em suas cabeças. Não é possível que as autoridades do município não se sensibilizem com isso. Enquanto se gasta milhões e milhões, e nós estamos aqui vendo, amanhã se inicia uma grande festa no nosso município. São milhões destinados a essa política
de lazer para a população. Então, não é possível que essa política de ter uma moradia digna, que ninguém durma sem que tenha medo do teto cair sobre sua cabeça, não seja uma prioridade para essas autoridades.